Olá, tudo bem? Nesse dia frio e de umidade aqui, né? Estamos iniciando a nossa conversa. Agradecer ali muito ao Juliano Fracasso, infectologista, né, colega do Serviço Público de Saúde, que aceitou o nosso convite para conversar um pouco, trocar umas ideias e informações que são importantes e necessárias para que a gente possa orientar bem, né, não só os servidores públicos, mas também quem está acompanhando a nossa live. Então, queria ir agradecendo a presença de todos. Vamos ver ali se o pessoal vai. Vamos aguardando um pouco que o pessoal vai chegando, né? Iniciando e a gente dando um alô. Vamos ver se a Dani está aí nos acompanhando. Quem mais, né? Para a gente poder iniciar a nossa atividade. Devagarinho o pessoal vai chegando. Oh, boa tarde, ó, a Eliane já chegou, vamos lá, né, nossos colegas. A gente sempre marca para mais um colega, o pessoal vai dando um oi, né, um oi para a Rose, para a Mirtila. Então é isso aí, o Juliano está aqui conosco já. Queria te agradecer mais uma vez, doutor Juliano, mas eu chamo de Juliano, assim, que pode ser, né? Isso. Que você aceitou esse desafio. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal que está nos acompanhando, que está chegando, né? O que que você faz, enfim, aonde você trabalha, e um pouco da tua história, para depois a gente conversar um pouco sobre os cuidados com a saúde dos servidores, em especial nesse momento, que estão na linha de frente, né? Estamos com um problema de transmissão. Oi, Neuci, a Mônica, vamos lá. Oi, Juliano, agora melhorou. Congelou a imagem. A Carla, tudo bom, Carla? O Juliano está com problema de Alô? transmissão. Alô, você. Estou te ouvindo, pode falar. Estamos com problemas. Alô? Oi, oi, pode falar, Juliano, vamos lá. Vamos ver. Alô? Oi, você me Melhor? ouve? Melhor agora? Melhor agora, pode falar, Juliano. Bom, desculpa, eu tô com questão da conexão da internet aqui, às vezes ela pode instabilizar. Muito obrigado, Silvana, te cumprimentando, uma boa tarde aí, cumprimento a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É uma honra para mim aceitar esse convite que o Sindicerve me fez. E tentar, a gente, nesse período aí, tentar ajudar a compartilhar informações referentes a essa doença, né, com repercussão pandêmica, e a gente vem de uma atuação dentro da infectologia, já tem há mais de 10 anos no município, atuando hoje junto a hospitais, né, da cidade, respondendo também a assessoria de hospitais na região da Serra, atuo, né, como profissional controlador de infecção no Hospital Pompeia, Hospital Saúde, em Caxias do Sul. Trabalho junto à prefeitura no CES, no Ambulatório de Infectologia do município, né? E temos uma vivência profissional desde 2009 com a pandemia do H1N1, né? O que nos trouxe algum aprendizado, mas que a gente sabe que a pandemia essa atual tem todo um detalhamento, uma diferenciação, né, típica, e que nos traz também bastante desafio, está trazendo e vai nos trazer por mais tempo também. Juliano, por que é uma pandemia o Covid? Para as pessoas que estão vendo, enfim, qual é a diferença? Por que ela se transformou
num problema mundial. É por isso que ela é chamada de pandemia, e como que isso, desde quando? É de novembro? Uns dizem, já sabiam. Então, o que que a infectologia vê com relação a isso e como ela chegou no Brasil, se você pudesse dar uma situada nisso para nós. Perfeito, Silvana. Esse é um entendimento que já se tem publicado, assim, os aspectos relacionados ao início do foco, né, que se deu na China. Nos primeiros dias, na primeira quinzena de dezembro, isso chamou muita atenção de uma província da China, onde numa determinada região ocorreram casos parecidos de uma infecção respiratória, a gente chama de pneumonia atípica. Esses casos foram se repetindo, centralizados numa determinada região, num hospital. Um colega de lá destoou do habitual e chamou a atenção esse comportamento dos quadros de infecção respiratória, fazendo com que ele tomasse uma série de etapas no processo de notificação, né, dos órgãos de vigilância competentes locais. Isso fez com que, algumas semanas após, mas ainda em dezembro, né, de 2019, foi identificado, então, como uma causa, um vírus, né, chamado coronavírus, e aí o desdobramento e o entendimento que esse vírus tem características semelhantes a alguma outra família de coronavírus, porém com mutação genética para ele receber o nome SARS-CoV-2, né? Isso fazendo com que também o espectro todo de doença que ele causa se traga o rótulo de Covid-19, né, em função de isso ter ocorrido a partir de dezembro de 2019 na China. E aí os dados de epidemiologia mostram e ilustram com bastante clareza, assim, o surgimento, a multiplicação dos casos nessa região e na China como um todo, né, e da China fazendo com que isso se extrapole extra fronteiras, atingindo inicialmente nações próximas, mas com o passar do tempo, aí já janeiro adentro, fevereiro, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, declarando a disseminação do vírus e a identificação dos casos a nível pandêmico. O que isso quer dizer? Né? Isso acometeu esse número de casos a nível de estatística, né, de epidemiologia relevantes, fez com que o grau de alerta, o nível de alerta fosse a nível pandêmico, né, acometendo vários países ao longo do território, né, e do globo terrestre. E quais são, assim, os cuidados, doutor Juliano, que as pessoas devem tomar no seu dia a dia? E como nós estamos aqui na região, né, com essa coisa de bandeira, hoje mudou de novo, né? Ela não é mais vermelha, ela é laranja. Então, todo dia a gente está naquela coisa enfim, do distanciamento. Mas antes de entrarmos nessa questão do distanciamento, vamos entrar no cuidado que eu, né, Silvana, tenho que ter todos os dias no meu ambiente de trabalho, o que é importante que a gente não esqueça e faça neste momento onde o vírus já tomou uma dimensão muito grande no Brasil e está assim, todo mundo tem algum conhecido já e algum amigo muito próximo que constatou que está com Covid ou está com sintomas. Então, o que as pessoas devem fazer? Perfeito, Silvana. Eu antes de chegar nas ações, eu gostaria de contextualizar exatamente essa percepção, né, que colocando na nossa região, né, as pessoas têm da doença. E a impressão que se tem que vai trazer uma seriedade maior
no sentido de que ter um familiar, um ente querido acometido da doença, para entender que ela é mais próxima do que a gente imagina, né? Porque, de fato, é um vírus de transmissão respiratória, ele se transmite interpessoal, né, por secreções expelidas pela boca, pelo nariz, e isso altamente contagioso, fazendo com que uma pessoa possa transmitir, como tem relatos, né, para uma dezena facilmente, né, como se no início não se tinha essa dimensão, mas facilmente se transmite, uma pessoa pode transmitir para praticamente uma dezena, em alguns estudos provando, ou até mais, né? E com isso, diferentes medidas, que não é novidade para ninguém, né, mas estratégias que visam conter a disseminação. O que a gente precisa, então, é entender essa doença, ela vai ser combatida com uma série de medidas, né? Existem várias pesquisas, por exemplo, buscando uma vacina, né? Mas antes de a gente chegar nesse patamar de controle, a gente tem que trabalhar no bloqueio, né? Na redução na cadeia de transmissão. Então, que seriam essas medidas, né, Silvana, que tu bem citaste, assim, que a gente tem que ter como adotar, né, uma rotina pessoal, né? É a nova prática diante desse agravo, né, biológico que tem circulado aí. Eu costumo utilizar muito o termo assim, a gente ter essa consciência sanitária, né, tornar isso consciente no dia a dia nosso, né. Vem aí a questão da máscara, não, é indiscutível essa questão, né, como barreira para evitar com que não necessariamente eu me proteja, sim, essa é uma das finalidades, mas a essência disso é quem estiver por vias de infectado ou com a presença do vírus no trato respiratório, deixe de eliminar portando a máscara. Então, tornando a máscara universal, eu faço com que bloqueie a disseminação, reduza bastante a disseminação da secreção respiratória de quem é portador e principalmente quem é sintomático doente, né, por um espirro, fala, tosse, etc. Então a máscara tem um papel fundamental e se entendeu ao longo da pandemia, com o passar das semanas, dos estudos, a ciência mostrou que tendo uma barreira se consegue reduzir essa cadeia de transmissão que eu havia citado anteriormente. Quem sabe eu, ao invés de transmitir para 10, vamos supor, né, uma pessoa infectada não transmita para nenhum, quem dera, né, obedecendo toda essa consciência sanitária. O que mais que contempla esse conjunto de ações, né? Eu entender que essa secreção respiratória, uma vez em contato no ambiente ou com outra pessoa, ela, ao acessar as minhas mucosas, ao acessar olho, nariz e boca, seja por qual for o instrumento, e principalmente as mãos, né, tem um papel importante nesse sentido, fazem com que eu transmita a secreção para uma outra pessoa, ou a própria pessoa, ao manipular, manusear algo contaminado, possa se inocular com a secreção contaminada com o vírus. Então, a gente tem que ter um cuidado, e falando na área da saúde, isso, né, não é novidade, a gente, enquanto controlador da saúde, fala muito a respeito disso, né, a importância da higiene e do controle da contaminação com as mãos, né? E aí vem o papel da preparação alcoólica, que a gente cita, o álcool gel, o álcool em gel, as soluções de álcool em spray, né? A água e sabonete também valem como alternativa, né? Vai muito pela praticidade, a preparação alcoólica contar com essa eficácia na erradicação do vírus na superfície da mão, né? Então, tendo esse conjunto, né, de medidas, isso faz com que, ao adotá-las, a gente
consiga se proteger e também, numa visão mais macro, impedir a disseminação, né? Impedir a prosseguimento ou reduzir o impacto dessa transmissão, dessa cadeia de transmissão, como eu falei. Outra medida importante, e aqui cabe um destaque que a gente vem observando, Silvana, é uma preocupação, ou melhor, uma despreocupação de quem está sintomático, de quem está doente. A gente tem constatado que indivíduos em isolamento ou com orientação médica de que permaneçam no domicílio por estarem portando sintomas respiratórios desrespeitam essa orientação, né? E fazem atividades alheias, né? Porém, a recomendação é justamente quem está sob monitorização domiciliar, sobre afastamento, né? Orientado, essa pessoa deve respeitar o isolamento nesse sentido. Eu falei em vacina anteriormente, breve minutos atrás, justamente porque é uma estratégia que quem dera a gente consiga, né, enquanto ciência, em tempo, né, recorde, de encontrar e produzir e distribuir isso, mas se sabe que as medidas não baseadas em medicamento, que são essas que eu resumi anteriormente, trazem bastante impacto. Isso, a gente tem casos, né, de nações que trabalharam forte nesse sentido, distanciamento social, né, vai de encontro a isso que eu falei, no sentido de evitar aglomerações, no sentido de boas práticas, no sentido de controle da secreção, no uso respeitoso da máscara, na identificação do sintomático respiratório, fazendo com que traga boas respostas no controle da doença. Então, assim, para quem chegou agora, a Fernanda Bochart também entrou ali e fez uma pergunta, depois eu vou fazer a pergunta, mas para quem está chegando agora, né? Então, os cuidados que nós temos que ter, quer dizer, é uma pandemia de escala mundial, né? Afetou a todos, mas nós precisamos reduzir, né, a carga de transmissão com alguns cuidados, lavar as mãos, usar álcool gel, utilizar a máscara, procurar ter um distanciamento, né? São medidas que cada um indivíduo pode tomar. E se está com sintomas de resfriado, gripe, procurar o UBS, né? Perfeito. E ter aquela regrinha básica que a gente sempre diz, se o médico falou, o enfermeiro explicou, olha, fique em casa, fique em observação, né? Fique observando os sintomas. Dentro de casa também tem que ter um isolamento, né? Sempre que possível, um lugar específico, né? Para quem está, não ter aquele convívio natural, como se não tivesse nada. Usar máscara também dentro de casa é importante. Se eu estiver dizendo alguma bobagem, por favor, me corrija, Juliana. Mas a Fernanda está perguntando, qual é a importância de testar ou de haver um controle sobre os profissionais da área da saúde? Então, esses cuidados que a gente tem, mas os profissionais da saúde ou os profissionais que estão, não diria só os da saúde, mas os da saúde estão mais sujeitos a isso, né? Mas nós temos muitos profissionais que estão, né, o dia a dia em contato com a população em algum tipo de serviço. Mas específico da saúde, o que nós devemos fazer além disso? O sindicato tem pedido muito a testagem dos servidores todos, principalmente porque tem muito assintomático, ou seja, a pessoa não tem sintoma nenhum, né? E, então, alguém tinha o sintoma, mas eu não tenho sintoma, então não vou me cuidar. Quer dizer, a testagem, qual é os testes, que tipo de teste, como controlar isso, para que a gente pudesse, né, alguns países utilizaram, né, o controle também de como se dava a manifestação e tentar isolar as pessoas que estavam com sintomas, ficar em casa, e mesmo os assintomáticos. Aqui no Brasil a gente está vendo que é o país que menos testa, que menos está cuidando disso. Nós estamos deixando muito
né? Seja o que for, mas é importante que a gente fale um pouco sobre a testagem. Ela é importante, que grau de importância ela tem nesse controle, primeiro dos profissionais da saúde e depois de outros profissionais, né, na educação, na guarda municipal, no SAMAI, enfim, como tratar isso para ajudar a não disseminar em grande escala? Perfeito, Silvana. Esse é um ponto de relevante questionamento que eu para disseminar ações, para determinar ações, eu preciso entender a epidemiologia dos fatos, né? Eu preciso, de fato, ter números que me auxiliem na tomada de decisões. E esses números virão com a testagem. Então, minha opinião pessoal, diante do que se tem, né, de divulgado, publicado até agora, é que sem uma testagem eficaz, a gente talvez trabalhe no escuro, né? Então, o acesso ao diagnóstico é fundamental. Na população em questão, Silvana, que são os profissionais de saúde, vamos começar assim, né? Historicamente, no regramento por normativas a nível de Brasil, Ministério da Saúde, a nível Estado, Secretaria Estadual de Saúde, Prefeitura também, sempre contemplaram os profissionais da saúde como grupo de maior vigilância, além de outros, tá? Mas os profissionais de saúde sempre estiveram obedecendo critérios estabelecidos, né, como suspeita clínica de Covid, prosseguir sim com a testagem. Tanto é que se tem um viés, às vezes, tantos casos são profissionais da saúde. Por quê? Porque historicamente, inicialmente mais ainda, na incidência dos casos, os profissionais de saúde obrigatoriamente deviam ser testados. Isso é fundamental, deveria ser possível a gente estender isso para as outras populações, né? E não foi diferente, porque ao longo da pandemia e mais recentemente a normativa estadual, né, corroborada com as práticas em diferentes setores são área secundária e terciária, tem adotado a extensão da coleta e baseado na identificação de caso suspeito, né, na coleta da testagem. Essa testagem, eu falei do caso suspeito, é quando essa apresenta sintomas respiratórios compatíveis com uma suspeita de Covid, né? Isso faz com que, se disparando a suspeita, eu estabeleça, então, um teste diagnóstico, que foi o que a gente falou, que no profissional da saúde, historicamente, sempre se fez essa abordagem diagnóstica com a coleta de um swab, né, coletando secreção nasofaríngea e esse prosseguimento com uma testagem à base de PCR, para identificar, num período hábil, material genético do vírus, e aí provar que esse indivíduo é portador de Covid. Essa é uma modalidade de teste e que ela praticamente se utiliza em pacientes ou indivíduos sintomáticos, que apresentem sintomas respiratórios, na sua maioria, num espectro largo de possibilidades, né? E que, diante da avaliação médica compatível com a suspeita, se prossiga assim com a testagem. Isso nos dá informação. Então, esse acesso ao diagnóstico é fundamental nesse momento em que o indivíduo está doente, agudamente doente. E a epidemiologia, né, nas suas diferentes esferas, não tem medido esforços para poder avaliar todos os contactantes desses indivíduos positivos, né? Sabidamente positivos. Então, confirma o diagnóstico, se prossegue com o levantamento das pessoas contactantes, rastreamento. Então, se tenta recapitular toda a cadeia de contatos domiciliares, ocupacionais que esse indivíduo ter. E nem todos desenvolverão sintomas.
alguns se apresentarão assintomáticos. Essa doença tem mostrado, né, que num dos espectros dela, ela pode, desde um quadro grave, UTI, levar a óbito, num outro lado, por outro lado, ela pode simplesmente não dar nenhum tipo de sintoma e o indivíduo estar com o vírus, estar portador do teste, essa pesquisa positiva, né? Então, esse é um cenário que ainda é talvez controverso, eu diria, ou incerto, o potencial de transmissibilidade nesse contexto, né? Uma transmissão possível de ocorrer no indivíduo assintomático com positivo, mas que cabe todo um cuidado, uma atenção diante dessa informação. E os outros indivíduos assintomáticos, ou melhor, os outros indivíduos que porventura também possam ser matéria de investigação, também respeitando um tempo de exposição, aí se trabalha com uma outra avaliação, com outra pesquisa, né? Através do sangue se faz a pesquisa de anticorpos, não mais o material genético do vírus, eu vou lá e tento buscar o anticorpo desse coronavírus, né? Então, isso pode ser feito de diferentes metodologias. A mais prática, a mais acessível com o resultado, né, é o imunocromatográfico, que vem na questão do teste rápido, e a constatação de que essa pessoa tem anticorpos, né, o que se usa no teste imunológico IgM-IgG. Eu estou vendo de uma forma bem básica, descrevo, eu estou vendo estou tendo um outro olhar frente à infecção, né, que é ver se esse indivíduo desenvolveu níveis detectáveis de anticorpos no sangue, né? Então, essa é uma outra modalidade de teste que pode ser empregado em maior escala, é mais fácil execução, menor recurso tecnológico eu preciso ter para poder aplicar. Só que ele, num contexto de doença ativa, ele tem uma limitação que é o tempo. A pessoa, na sua sequência lógica, né, espera-se que contraia o vírus, apresente um espectro de doença variável, esteja doente, evolua para uma resolução dos sintomas e convalesça, e a vida, né? Nesse estágio de doença aguda, eu não tenho níveis detectáveis de corpos. Então, esse teste, nesse momento, ele é pouco resolutivo, né? Então, seria o teste que eu talvez tivesse mais disponível do ponto de vista de execução e prática, né, para manusear, porém ele tem limitações não no sentido de não funcionar, é que de fato nesse momento ele não nos dá a resposta que a gente espera. Então não é simplesmente sair, então vamos sair testando todo mundo, não, eu preciso ter uma indicação, eu preciso uma avaliação em qual momento esse indivíduo se encontra. Sim, para poder saber qual dos testes terá mais eficiência nessa escala de informação Exatamente. que é necessária, né? O pessoal está perguntando muito, de vez em quando oscila a tua internet, mas está dando para a gente acompanhar. Está perguntando, né, por exemplo, as escolas, né? Nós temos alguns casos aí, os diretores, quem está convivendo com a pessoa que contraiu o vírus, enfim, estão preocupados. Então, a gente tem trabalhado muito com isso. Você teve contato com alguém que teve sintomas e tal, o que a pessoa deve fazer? Procurar o serviço de saúde, né? Quem está trabalhando junto para poder saber qual é a melhor hora, que tipo de exames fazer. Primeiro, fazer sempre uma avaliação clínica, isso, né? E a partir dela,
de contar essa historinha, de saber que tipo de contato teve, é que vai se definir qual é que é a melhor testagem, assim, poderíamos dizer. Perfeito, Silvana. A conexão cortou e acho que eu entendi tua comentário, tua pergunta. Qual é a orientação que se faz para o contactante de um indivíduo positivo? É isso? Isso. De um colega De um positivo, colega que trabalha né? isso, de alguém positivo, que é assintomático. O que ele deve fazer? O sindicato tem orientado para procurar a unidade básica de saúde ou procurar um médico, né? Para que faça Certo. exatamente essa historinha de cada um, para ver em quanto tempo ficou em contato, o que foi, e qual é o tempo, né? Para saber qual é o melhor teste a ser aplicado, né, como uma forma de dar segurança para as pessoas. Não sei se você me entendeu. Com certeza. Diante do diagnóstico, né, que a gente acabou de falar, ao estabelecer uma cascata de ações se desenvolve, né? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. De vez em quando dá uma cortada. Alô? Oi, você tem como trocar pela internet móvel? Você Alô? Oi, estou te ouvindo. Eu tive Isso, às vezes falha um eu pouco. tive a impressão que talvez não estivesse funcionando. Qualquer coisa, fala aí. Agora falhou. Eu Falhou um pouco. Estabelecido o diagnóstico, Silvana, Está faço a cortando. cascata de Está cortando. epidemiológico. Está cortando. Eu tenho em relação a Juliana, notificação do caso. nós não estamos lhe ouvindo, lhe entendendo. Está cortando muito. Não sei se você me entendeu, me ouve? Juliana, acho que a conexão deu problema. Congelou ali, Juliana. Isso, acho que a Juliana vai ter que refazer a conexão. Oi, voltei. Voltou. Desculpa. Voltou, Desculpa, não. o sinal está bem instável aqui onde eu estou no consultório aqui. Hoje, e com a umidade, o sinal está todo muito instável por tudo. A gente teve que reforçar aqui a transmissão para não ter problema. Peço desculpas. Então, voltando. Eu identifiquei o caso positivo, a epidemiologia, né, do município, da instituição em que eu me encontro, tem uma série de ações a fazer. Entre elas é rastrear os contactantes, tá? Então, esse é um trabalho passivo, né? Eu fui contactante do meu colega de trabalho. Se isso for no ambiente hospitalar, pensando no profissional da área de saúde, o hospital faz esse levantamento e oferece, né, já tem EPIs à disposição, os mais variados graus, né, de utilização dos EPIs. O hospital faz essa avaliação e julga, diante da exposição que o colega, que o indivíduo teve, né, como contactante, se prossegue a avaliação e com qual teste. Sendo que se, num período de 14 dias, né, principalmente o período de 10 dias iniciais desse contato com a pessoa positiva, doente, é o período em que a pessoa possa desenvolver o período de incubação, né, em que a pessoa possa desenvolver sintomas. Então, na presença de sintomas, a abordagem já é um canal reto assim, para a realização do PCR. Porém, no inquérito dos contactantes se faz em tempo oportuno. Qual o tempo oportuno é esse? Diante do correr de 10 dias desse último contato, eu dou margem para que se estabeleça a possibilidade, caso essa pessoa se contagiou, né, se estabeleça condições para eu dosar anticorpos nela. Esse trabalho, a vigilância epidemiológica dos municípios tem feito, né, essa busca ativa. Eu orientaria, assim, e reforçaria
para que procurem os serviços e esclarecimento, né, das suas respectivas instituições, falando em profissionais da área de saúde, colegas que têm um vínculo com a instituição, hospital, etc., né, para que tirem essas dúvidas. Preferencialmente até, Silvana, é interessante que esse canal talvez inicialmente seja até virtual, para evitar justamente aquilo que a gente falou, exposição desnecessária do indivíduo, de outros terceiros, de equipe, de assistência, assim por diante, né? E na elucidação diagnóstica, porventura, de um sintomático, que procure a sua vinculada instituição, que procure ao SESMIT do seu hospital, né, o Serviço de Medicina Ocupacional da sua empresa, para que possa trazer esses esclarecimentos que essas instituições devem ter tudo isso bem estabelecidos, protocolos de atendimento, né? Então, sim, num espectro de assintomáticos, eu fui contato de um indivíduo, né, positivo, sabidamente positivo. Eu tenho que ter pelo menos 10 dias de intervalo para poder aplicar algum teste, sendo que eu estou assintomático, né? Tenho que também estar atento ao surgimento de sintomas, né? Não é lei, não é regra, porque por eu ter sido contactante que eu deva pegar, contrair, né? Mas, claro, tem que estar com essa preocupação, né? E tem que estar com isso em mente, de que tem que fazer essa avaliação e atento aos sintomas na sua maior gravidade, né? Então, a recomendação é essa. Se puder, se possível, se a estrutura permitir, contato virtual. Iniciar com contato virtual. Ok. O nosso contato virtual também está com um probleminha ali, Juliano, agora. Vamos ver se volta. Alô? Eu estou te ouvindo. Isso. Estou te ouvindo bem, perfeitamente bem. Na rede municipal de Caxias, os servidores da saúde têm, né, no site da secretaria, todas as informações e os procedimentos, mas Perfeito. Vamos resumir, né? Qualquer caso deve ser notificado a sua chefia e a vigilância sanitária, os servidores públicos, né? Porque a vigilância, então, vai fazer esse contato no local, vai dar orientação e vai ver os contactantes, vai dar informação, né, se eles estão sintomáticos ou não e qual a medida que se vai fazer. O pessoal, os professores estão muito preocupados, porque tem contatos, né, alguns estão com sintomas, então a gente sempre orienta, informe a secretaria, a biometria Perfeito. Médica e informe a vigilância sanitária, porque eles irão no local, irão averiguar a situação, e quem está com sintomas é uma abordagem, e quem está assintomático tem que fazer essa observação, né, prestar atenção, cada um preste mais atenção no que está acontecendo com o seu organismo, com o seu corpo, né, e procure também se manter, né, distante e redobrar os cuidados. E o isolamento, doutor Juliano, uma discussão muito grande que se fez, numa falsa polêmica, eu dizia desde o início, né? Primeiro é essa coisa da ciência, é um vírus, é uma pandemia, é uma coisa nova, mas quando a gente está com todas essas novidades que acometem as diferentes regiões do mundo, uma coisa é certa, né? Você tem que ir pelas pesquisas científicas. Todo mundo acha muita coisa, mas quem estuda, né, tem mais certezas. Eu sempre digo, quem está estudando os casos tem mais certeza. Então, neste caso do Covid, é muito importante nós darmos voz à ciência, aos estudiosos, aos infectos, a quem está acostumado e trabalha com isso, e pesquisa isso, né? Porque senão a gente vai estar, né, dizendo, bom, eu vou me preocupar porque, enfim, às vezes são muitas opiniões, mas a gente precisa ter uma conduta, né, muito responsável. E a ciência, a pesquisa, o estudo tem feito avanços e tem também reformulado pelas pesquisas e pelas informações
não é cotidianamente, mas com um grau de rapidez muito grande, né? Tem revisto, procedimentos, enfim. Exato. Então, além de dar muita atenção à ciência, não achar que é uma coisa pouca, né? A segunda questão que se discutiu muito é que os países que mantiveram um controle, um distanciamento, um isolamento social maior, tiveram um período menor, grande ou pequeno de isolamento, mas tiveram um período de retorno, de flexibilização gradual e estão tendo menos reflexos na questão econômica, que a questão econômica vai ter reflexo, se você para tudo, tem, né, para toda a atividade econômica das pessoas, tem um reflexo na economia, isso né, isso é real. Né? Isso tem prejuízos, também é real. Mas a gente precisa tentar encontrar uma fórmula que preserve a vida para que logo também se volte à atividade econômica. O Brasil não teve muitas preocupações com isso, né? Não controlou entradas de aeroportos e portos no início, não fez um controle da disseminação do vírus, né? Deixou que meio que chegasse do individual para o comunitário sem muitas barreiras, né? Não utiliza, é o país que menos testa e é o país que menos se fica em casa também, né? A gente viu agora nas pesquisas que, embora o sistema de saúde tenha uma orientação da atenção básica, um fluxo, né? Há uma preocupação grande com o sistema de alta e média complexidade, que é necessária, né? Chegar a ter, enfim, leitos de UTIs para quem precisar, espero que não precise, mas se deixou muito de lado essa coisa de o cuidado com o fique em casa e, tendo sintomas, não saia, né, procure atendimento. Então, acho que isso é uma coisa que, no Brasil, não é que se perdeu um pouco o debate, mas a gente teve informações desencontradas dos nossos governantes, falta de uma coordenação unificada, que desfez um trabalho de muitos, né? Eu acho que é um desserviço que alguns fizeram. Então, deixa o profissional muito... eu sempre digo, os profissionais da saúde ficaram expostos por duas ocasiões, assim, uma pelo tipo de trabalho em exposição com o vírus e pela irresponsabilidade de quem devia se preocupar com o sistema. Nós somos o único país que tem um sistema público que chega em todos os lugares, né? A coordenação do sistema de saúde era decisiva, é decisiva, né? Que teria dado apoio a estados e municípios. Então, muitos municípios começaram com medidas mais ousadas e acabaram tendo que voltar atrás, e hoje estamos nessa confusão, né? A gente troca de bandeira como se fosse um jogo de futebol, e essa preocupação, o distanciamento, por exemplo, aqui em Caxias e na região, na última pesquisa mostrou que estamos muito menos em casa do que estávamos há um mês atrás. E isso preocupa, porque o grau de circulação de pessoas aumenta o contágio, e nós podemos estar ainda, né, ainda na subida, nem chegamos no platô. Né? Então, exato. Como é que a sociedade tem visto isso? Vocês que discutem entre os médicos, que preocupação? Nós estamos hoje com os leitos de UTI com uma bem maior do que estávamos no início, né? Isso foi um avanço, ter mais leitos de UTI, mas mesmo assim a pandemia continua se alastrando, né? Então, como é que vocês estão vendo também isso? É importante o distanciamento? Quem pode fica em casa? Ainda vale repetir isso todo dia? Sem dúvida, Silvana. Eu corroboro com as tuas informações, assim, e a lei ou acima de qualquer discussão política, assim, o meu discurso vem e com essa visão de ciência, com essa visão enquanto profissional de saúde que está na frente de atuação, de atendimento aos pacientes, e bem como na coordenação, junto com a alta direção e demais colegas dos diferentes hospitais, tentando regrar o atendimento, né? Eu compartilho com você
assim, algumas informações. Por exemplo, os pacientes que, porventura, necessitam ventilação mecânica, na forma das mais graves da doença, fazem com que o tempo médio, em algumas publicações, Silvana, esse tempo médio de ventilação mecânica em UTI, dependendo do respirador, 15, 21 ou às vezes até 28 dias em ventilação, né? O que isso a gente pode interpretar assim? Para eu lotar 10 leitos em uma UTI é muito fácil, né? A rotatividade é baixa desses pacientes. Isso faz com que seja um argumento de preocupação enquanto estrutura de assistência a essa população vulnerável que porventura possa precisar desse grau, né, de recurso de atendimento. Então, assim, vendo por essa esfera, sem dúvida que é importante a gente insistir nas medidas de distanciamento social, que você havia comentado, a gente colocou junto nas medidas para conter a disseminação dessa doença, né? Então, é uma bandeira que eu levanto, sim, que é importante, por mais controversa e que opiniões sejam divergentes frente a isso. Ah, mas o vírus já chegou, que esse vírus passe de uma vez. A gente ouve várias versões, né? Ah, que o impacto vai ser imensurável para o Brasil, né? Um país emergente, um país de terceiro mundo. É evidente que o impacto já está aí, e ele pode ser maior, né? Ainda mais se eu não puder ter condições de assistir esses doentes, né? Com toda a complexidade que eles apresentam, alguns deles, né? Então, as medidas adotadas há algumas semanas atrás fez com que, de fato, a gente pudesse, enquanto serviço de saúde, estar mais preparado, estruturar leitos, equipar leitos de assistência à UTI. Isso foi fundamental, não há dúvidas. Mas isso não deve servir de alento para a prática de atitudes, né, que visem essa disseminação, né? Também não é novidade, mas também utilizo como argumento diante desse meu discurso vários núcleos familiares, não só isso, não é particularidade de Caxias, da região como um todo, a gente observa isso, que o contágio tem acontecido no domicílio das pessoas também, muitas vezes. Por quê? Porque eu, por alguma necessidade ou por talvez não respeitar, né? Não podemos generalizar nesse momento, mas eu acabo aglomerando, fazendo aglomerações familiares ou em casa, né? E a gente tem identificado focos de disseminação e contágio nos núcleos familiares. Então, isso é porque também a gente não tem obedecido um distanciamento nesse sentido para se poupar, né, de eventuais disseminações. Então, o momento é baseado em algumas incertezas, sim, muita coisa foi revista ao longo do tempo de entendimento, de publicação, de entendimento dessa doença, até os tratamentos, né, que é uma esfera à parte com relação a isso, mas inicialmente se contraindicava uma abordagem, hoje já se fala em cima disso, e a questão do distanciamento é fundamental nesse momento, né? Ela vai fazer com que a gente consiga estar mais protegido, vamos dizer assim, né? Na ausência de outros recursos. E também é oportuno aqui destacar que num cenário de pandemia e histeria e pânico, né, é fundamental a gente ter um regramento, uma diretriz clara
né, de como devem seguir os protocolos, de como devem seguir o funcionamento na esfera econômica, na esfera social e assim por diante. Então, é fundamental o papel do gestor gerir a crise nesse sentido, né, o gestor público gerir a crise, por mais difícil que seja, mas a gente precisa de que alguém capitaneie esse conjunto de ações. É fundamental ter essa liderança num momento como esse. Eu acho que falas bem. Não é possível a gente que vive, né, no dia a dia em lugar nenhum, se tu não tem quem lidera, pode ouvir e tal, mas na casa da gente, no local de trabalho, em todos, é preciso alguém que diga, não, é por aqui, vamos junto, nós decidimos ir por esse caminho, então vamos junto, cada um tem a sua tarefa, mas vamos. E nós estamos passando num momento que nem ministro da Saúde, né, nós temos, é interino, e isso tem gerado muita dificuldade. Mas eu também tenho a esperança de que, embora tudo isso, muitos se deram conta da importância do serviço público, da importância da ciência, né? Porque até pouco tempo, né? A importância da ciência, dos estudos, do acompanhamento, né? Da pesquisa, para que a gente não fique sem informações. Então, acho que essa coisa de fazer a testagem, nós estamos muito nessa insistência da testagem para ter condições de trabalho, mas também para monitorar e poder saber, bom, tomar as melhores decisões. Se você não tem parâmetros, né, eu sou professora, e a gente faz as testagens com os alunos de várias formas para te ter parâmetros de como organizar o teu trabalho no dia seguinte, de tomar decisões para o próximo mês, né? Se não faz isso, fica meio sem decisões. As pessoas estão participando aqui, cumprimentando muito você, doutor Juliano, que é muito benquisto pelos nossos colegas, né? Vários colegas, né? Servidores que estão acompanhando, a gente quer agradecer o pessoal da saúde, da educação, da Guarda Municipal, que está muito atento, né? Pelas informações, para poder saber o que fazer. E também há uma pergunta aqui de que estão comentando de que falta sedativos para intubação e tal em redes hospitalares. Este problema ainda não chegou por aqui, pelo menos por enquanto, essa questão da falta de sedativos, que ela está sendo presente em algumas regiões do país, né? Para intubação, enfim, para as UTIs. Além de todos os problemas que a gente está tendo, estamos tendo problemas com as medicações de UTIs enfim, da alta complexidade. Esse problema aqui no Sul ainda não chegou, ou já chegou? É uma preocupação, sim, Silvana, em função do aumento da ocupação desses leitos, o aumento do número de leitos faz com que não necessariamente eu tenho uma vaga, uma cama, um respirador e eu tenho um leito de UTI. Tem toda uma retaguarda de estrutura, de insumo e de recurso humano que eu preciso garantir, e tem sido um alerta essa questão da potencial falta de insumo, sim, e os gestores não têm medido esforços para garantir o repasse ou garantir a providência desses insumos, mas tem sido, sim, alerta justamente porque esses indivíduos ficam, durante todo esse período que eu citei como média, né, eles seguem com sedativo para poder facilitar o processo de ventilação. Então, o consumo ao longo dessas semanas que se prolongam é elevado, né? Então uma preocupação. É muito importante a gente conseguir... Está cortando um pouco. É muito importante a gente conseguir evitar reduzir a disseminação do vírus, né? Porque ir para o hospital, ter que, né, utilizar a sedação, intubar o paciente, ele fica por muito tempo, e isso tem reflexos, né, na rede, no sistema, tem reflexos na saúde da pessoa, né, que ela passa o Covid, mas ela desenvolve outras doenças em função da intubação, da perda de massa muscular, da dificuldade respiratória, enfim, ainda não se sabe
todas as implicações de que este período e do próprio vírus no organismo, né? Ainda estão estudando isso, né? Como que vai ser. E o que a ciência ainda está, eu andei lendo, enfim, a gente procura se informar para saber também que há muitos estudos também de quanto tempo de imunização, né? Quer dizer, depois que você pega uma vez o vírus, quanto tempo eu fico imune sem pegar? Isso ainda não tem um parâmetro muito claro, né? Ou já tem, já apareceu? Não se tem certeza. Oi, está falhando um pouco. Está falhando um pouco, Juliana? A tendência, assim como outra infecção... Alô? Oi. A infecção ocorrer e e conferir anticorpos e essa pessoa estar imunizada, mas algumas publicações têm falado também do risco de uma reinfecção. Então, é um cenário, é um contexto incerto ainda, Silvana, se porventura os indivíduos, uma vez e completamente restabelecidos da infecção, se de fato vão ficar imunes. Assim, isso é uma seara que ainda não tem se definido bem. Assim. Acho que daí vem o papel da vacina, poder aumentar essa chance, né, e tornar a população imune. Porque na H1N1, né, a pessoa tinha, depois ficava um período maior, né? Havia todo esse problema, depois se desenvolveu a vacina, se conseguiu resolver, não, continuam tendo pessoas com H1N1, mas a capacidade de atendimentos, tratamentos e a própria prevenção pela vacina reduziu muito, né? Então, a solução para o Covid, a que melhor temos pela frente, além do isolamento, além dos cuidados, é a vacina. Nós poderíamos dizer que é a vacina que nós precisamos que venha rápido. Além de tudo isso que a gente citou, Silvana, de fato, a aplicação, né, de uma vacina, assim como a experiência e a realidade que é com a influenza, né, a vacinação anual que se tem para as determinadas camadas da população, é a indicação de que a gente vai conseguir ter um controle melhor dessa disseminação e dessa pandemia, né? Opções terapêuticas, profilaxia, tem se ventilado bastante ultimamente, mas com uma evidência bem questionável, assim. A gente não tá seguro dessa abordagem, né? Agora, a vacina, acho que é mais promissora nesse sentido de controle, de interromper a cadeia de transmissão. Acho que sim. Porém, ainda não se tem nada muito concreto e certo com relação a tempo, né, que isso viria. A descoberta ainda não se tem nada muito concreto para se produzir, o parque tecnológico para se produzir em escala global. Isso tudo obrigatoriamente vai custar tempo, né, e dinheiro, bastante dinheiro em cima disso também. Provavelmente eu estava comentando que nós teremos ainda algum período, né, outros períodos com o coronavírus. Não será o primeiro inverno, por conta de toda essa dificuldade, né, de tempo e de recursos, e pelo volume de que isso vai representar, né? Se der tudo certo e as vacinas em discussão forem eficientes, forem comprovadamente eficientes, nós teríamos a primeira vacina depois do inverno do ano que vem, e para setores de risco, né? Porque há muita gente no mundo precisando da vacina, e muitos recursos, realmente. A Carla está perguntando, e a gente já vai finalizando em cima e retomar algumas coisas, por que algumas pessoas continuam com o vírus no organismo, mesmo depois de semanas sem sintomas?
Isso é possível? É possível, sim. A gente tem identificado e justamente pelo acesso, em alguns casos, de a gente ter acesso à testagem recorrente nesses indivíduos, tem se constatado que não se tem ao certo qual é a explicação, tá? Mas alguns indivíduos levam mais tempo para parar de positivar o PCR. Ou seja, se tem a presença de material genético na secreção nasofaríngea por mais tempo do que os habituais 14 dias. Se acredita por uma relação lógica, né, o mais racional é isso ocorrer em indivíduos comprometidos imunologicamente, ou uma internação prolongada em hospital, passagem por UTI, assim por diante. Isso se faz mais frequente, essa ocorrência, e um cuidado maior no zelo com relação ao isolamento desse paciente a nível de hospital, a nível de assistência. Fora do ambiente hospitalar, isso tende a ocorrer com menor frequência, melhor falando. E isso não se tem ao certo qual é a justificativa para que isso ocorra, né? Tem também uma opinião que diverge um pouco, que atesta que o PCR positivo não necessariamente reproduz a informação de que o vírus está contagiando ainda. Pode ser só fragmentos de material genético disponíveis no trato respiratório alto e que, ao testar o exame, vem como positivo, né? Mas nessa incerteza tem sido uma orientação, né, a ponderar essa informação junto com os sintomas. Se porventura o indivíduo ainda apresente sintomas residuais, aí sim se recomenda, né? E claro, também o grau de atuação, né? Se atendimento ao público, assistência à saúde, por exemplo, a recomendação é aguardar até o PCR negativar. Isso tem relatos às vezes, e eu tenho acompanhado indivíduos com 28 dias PCR positivo, ou até mais. Essa é uma informação importante, né? Enquanto não negativar o PCR, quem está com contágio tem muito contato com o público, tem contato com o público, deve se manter em isolamento. Lesões pulmonares pelo Covid trazem sequelas permanentes? É uma pergunta da Rose Guerra. Eu vou vendo algumas questões, Juliana, que estão aqui juntando, assim. É bem importante essa interação aí para a gente poder, quem sabe, contemplar algumas dúvidas de quem nos assiste. Então, Rose, o espectro de doença mais grave, que seria a pneumonia, né, levando a SARA nesses indivíduos, se entende que pode levar, sim, a um grau de sequela, né? Esse indivíduo pode apresentar um comprometimento a nível de fibrose, seja pela ação direta e obrigatoriamente indireta, e de tratamento, doses elevadas de oxigênio, tempo de estadia hospitalar, UTI, necessidades, porventura, de procedimentos que possam levar a complicação, pneumotórax e assim por diante. Então, tem sim um risco de comprometimento, sequela, grau de fibrose pulmonar, limitação da capacidade funcional pulmonar, que tem sido descrito pós-infecção, principalmente a grave, né, a SARA, que induz a infecção viral, a pneumonia viral. Então, vamos indo para o nosso, né, para não tirar também muito tempo do Juliano, mas o que você gostaria de deixar, assim, para quem está nos assistindo, que são, nosso público aqui principal, são os servidores, né, muitos elogios, Juliano, um excelente profissional, parabéns pela iniciativa, que está sendo muito esclarecedora, os comentários são muito positivos, a gente agradece aos nossos colegas, né, agradece muito ao Juliano por ter aceito esse desafio de conversar com a gente, num momento em, como a gente diz, muitas coisas
não se tem uma plena certeza, mas é sempre melhor acompanhar a evolução da ciência e ter essa preocupação com os infectos, que é quem tem a prática, o cotidiano, quem está trabalhando todo dia com isso, né? E tem essas preocupações. A Sociedade Brasileira de Infectologia tem, né, se mostrado sempre vigilante nisso e procurado orientar, enfim, os diferentes profissionais. Então, qual seria o seu recado, assim, para os nossos colegas que estão na linha de frente em diferentes áreas do serviço municipal, os cuidados que as pessoas têm que ter, enfim, para a gente... Eu reforço aqui, Silvana, sim, sem dúvida, todas as medidas protetivas que a gente pode adotar e cada um fazer o seu papel. Isso é fundamental, a gente respeitar o distanciamento, respeitar essa doença também, a capacidade que ela tem de transmissão elevada, o reconhecimento precoce do sintomático, o sintomático evitar os compromissos, né? Ficar na questão realmente de casa, assim como outras eventuais necessidades que a pessoa tenha que ter fora do ambiente do domicílio, né? Não só para o sintomático aqui, mas para os demais também, restringir ao máximo ao essencial, eu diria, né? As atividades ocupacionais e o essencial fora do ambiente do domiciliar. Todo mundo, eu costumo falar que todo mundo vive um drama, né? Internamente, seja com a família, com si próprio, né? Em função dessa pandemia, nas suas diferentes proporções, né? Ou tem saudade dos pais, ou tem distanciamento dos filhos, problemas de saúde que impedem, ou é grupo de risco, ou é profissional da saúde que tem que se afastar de quem gosta. Então, tem diferentes histórias, né? E que não são histórias, são dramas, não são histórias felizes ou de comédia, né? Pelo contrário, são de elevado apelo, trazendo como dificuldade de cada um no seu dia a dia. Então, é importante a gente estar bem unido nesse sentido, e aqui agradeço mais uma vez, Silvana, a oportunidade de poder estar compartilhando, humildemente compartilhando a minha experiência, as minhas percepções. Muito tem se aprendido, como eu falei, desde o início com essa doença. Muito do que eu possa estar falando aqui, daqui a pouco isso possa mudar, daqui, se passa alguns meses, isso possa mudar. É importante a gente estar trocando informação e compartilhando experiência. Eu peço desculpas pela qualidade, talvez técnica aí da transmissão. Tentei fazer ao máximo aí, conciliando com as nossas atividades. Agradeço a nossa audiência e os colegas, a participação, o carinho, são grandes aliados aí, e sem as diferentes esferas de atuação dos servidores e dos demais profissionais, e aqui falo dos colegas profissionais da saúde, né? Parte fundamental no atendimento dessas doenças, desses doentes, desculpe, e interessante também ter o olhar, né, desses profissionais com relação ao impacto que isso gera, o que a gente tem visto dentro dos hospitais, os relatos de outras regiões do Brasil, né? Como é a realidade disso no dia a dia, né? E que é novo para todo mundo, ninguém passou, né, por isso até agora, né? Então, fica para a história da humanidade, né? A gente poder estar trabalhando, eu, no caso, já na segunda pandemia, né? Mas sempre um aprendizado e entender o quão importante a gente está aliado nisso. A gente não está aqui para se boicotar, a gente está aqui para se ajudar, e é o que a gente precisa nesse momento, é ajuda, é proatividade, para poder criar cenários de resolução de problemas, de resolução de conflitos, né? Buscar o melhor para os pacientes e para todos os nossos colegas. Eu gostaria aqui de deixar meu grande abraço a você, Silvana, e todos
os colegas do Sindicerv e todos os que nos deram essa audiência brilhante aí. Obrigada, Juliano. Eu acho que nós vamos te procurar outras vezes para você arrumar um tempinho aí na sua vida para poder ir esclarecendo, que tudo é muito novo, mas nós temos trabalhado muito. Quero agradecer mais uma vez sabe, a tua disposição, né, com muitos compromissos, com todo esse mundaréu de trabalho pela frente, agradecer os nossos colegas, né, dizer que é uma luta diária, né, o sindicato está aí presente, vai, tentamos, conversa com um, conversa com o outro, e eu acho que é isso, é a união de todos nós, que tem feito com que a gente tenha enfrentado melhor, apesar de todos os problemas que a gente tem pela frente, mas tem feito a gente conseguir enfrentar essa pandemia aqui na nossa cidade. Então, nosso agradecimento a todos os que estão trabalhando, né? Mais do que palmas, quem salva vidas não pode morrer, então a gente precisa lutar para que tenham os EPIs, os equipamentos, né? A testagem de todos os que estão trabalhando, para que a gente possa estar durante todo o tempo servindo a população, cuidando da nossa saúde, para poder melhor prestar o serviço público que todo caxiense merece, né? Então, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente espera se encontrar, né, depois de todo esse período de quarentena, né, de ficar em casa, de procurar não sair tanto, fazer só o essencial na rua, né? Mas todo mundo se cuide, fique em casa, faça a sua parte também, para que a gente possa passar. Esse período vai passar, e a gente vai tirar disso de que o vírus nos ensinou uma coisa: sozinhos nós não vamos conseguir superar. Nós precisamos estarmos juntos, cada um fazendo a sua parte, como você disse, Juliano, e respeitando a ciência e o conhecimento. E o serviço público tem sido muito importante para atender milhares e milhões de pessoas neste país, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E a esperança vai vencer o medo, né? A esperança em ação são os nossos servidores que estão ali lutando, como você, Juliano, no dia a dia, dando um alento para as pessoas. Então, muito obrigada, e eu tenho certeza que quem vai ficar depois, vai assistir a nossa live, vai ficar no Face, né? Vai para o YouTube, enfim, para que as pessoas possam depois rever, ter as informações, e mais do que isso, compartilhar com seus colegas. Então, muito obrigada, valeu por hoje, e voltamos na próxima semana, sempre na segunda-feira. Você queria falar alguma coisa? Você queria dizer alguma coisa, Juliano? Não, era isso mesmo. Obrigado. Acom, obrigada, valeu. Já foi? Não.